Nesse vídeo, a gente vai descobrir como criar um formulário no Google Formulários. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. O Google Formulários, ele é um recurso que eu encontro ele acessando o meu Gmail. Dentro do meu Gmail, eu tenho o meu Google Drive. E uma das opções do Google Drive é o Google Formulários, tá? Eu posso criar, então eu vou clicar em novo, mais, e vou vir em Google Formulários e vou criar um formulário, tá? Eu posso criar ele dentro das minhas pastas. Então, eu tenho aqui material de aula. Então, aqui é o material da minha aula, da minha turma, e eu vou criar ele aqui, que fica mais fácil para que eu encontre, para que eu localize depois o formulário. Então, entrei na pasta, eu posso criar uma pasta. Então, como é que eu crio uma pasta aqui no Google Drive? Eu clico com o botão direito, nova pasta. Então, vou criar uma pasta para formulários. Formulário. A minha pasta formulário tá aqui. Eu vou vir em novo, mais formulários do Google. Ele vai abrir uma nova janela para mim, onde eu vou editar o meu formulário. Então, para editar, eu vou dar um título para ele. Então, pode ser uma avaliação, pode ser uma pesquisa, pode ser uma atividade. Então, eu vou criar aqui atividade de leitura, por exemplo. Então, ele tem um nome e eu vou dar uma descrição para esse formulário. Então, eu vou contar para o meu leitor sobre uma informação mais detalhada. Então, nesta atividade, você vai responder as perguntas. Eu posso colocar todas as informações que eu preciso. Eu posso, inclusive, colocar um comprimento, estimados alunos. Posso também bons estudos, atenciosamente, professora Vanessa. E então, agora eu começo a incluir as questões do meu formulário. Então, ele já vai aparecer uma pergunta sem título para mim, que é a primeira, e eu vou editar ela. Então, eu vou editar o título, né? Então, vou dar a orientação para a questão ou para a pergunta que eu quero colocar nesse momento. Então, comente comente sobre a história que foi enviada no grupo. E vocês podem colocar o nome da história, então, digamos que seja comente sobre a história o menino que aprendeu a ver. Eu adoro essa história. E aí eu coloquei a questão e eu preciso dizer como vai ser a resposta. Então, aqui eu tenho as opções. Pode ser uma resposta curta, pode ser um parágrafo, que no caso é o que mais
fica mais de acordo, né? Uma resposta longa, um parágrafo, né? Um espaço maior para que seja respondido. Tá? Então, eu já tenho a minha primeira pergunta, eu posso tornar ela obrigatória ou não. Quando eu torno obrigatória, a pessoa que for responder, ela só consegue enviar as suas respostas se ela realizar essa atividade aqui, senão o questionário, o formulário, ele não consegue, ele não pode ser enviado. Tá? Então, eu vou tornar essa questão obrigatória, e aí eu vou acrescentar a minha próxima questão. Aí eu lembrei aqui, eu coloquei o título, coloquei a descrição, coloquei a minha primeira questão, e eu não lembrei de pedir o nome, né, desse aluno. Então, eu venho em mais e adiciono uma nova questão. Escreva seu nome completo, né? Porque depois, como eu vou avaliar ou eu vou ter acesso se eu não souber o nome? E isso pode ser uma resposta curta e ela é obrigatória. Mas o nome, ele é a primeira coisa que eu preciso perguntar. Então, aqui onde tem essa grade pequena, quando eu passo o mouse aqui, eu consigo movimentar a ordem das minhas questões. Então, a primeira questão, ela tá, já escreva seu nome completo. E a segunda, eu já tenho uma pergunta, né, sobre a atividade que eu me propus a realizar. Aí eu vou inserir uma nova questão. Todas as questões, eu recebo elas, né? A gente tem acesso a elas de um modo que as questões que são abertas, que são descritivas, que precisam de um texto, a gente acessa elas de modo resumido ou em formato de planilha. Agora, depois eu vou mostrar para vocês como fica um formulário respondido. E quando eu faço questões que são objetivas, o Google Formulário gera gráficos para mim com as respostas. Então, por exemplo, fazer uma pergunta, pensando numa pergunta que tem opções, por exemplo, qual foi a primeira letra da história que o menino aprendeu? E aí eu vou falar, primeira opção, letra B. E aqui, letra C. E a próxima, letra A. Ok? Então, é uma questão, é uma pergunta de múltipla escolha e ele vai marcar só uma dessas opções. Mas digamos que essa resposta tivesse duas opções corretas. Aí, eu troco múltipla escolha por caixas de seleção. Quando eu uso caixas de seleção, eu posso marcar, quando eu for responder, mais de uma resposta. Eu posso tornar ela obrigatória, então. Caixa de seleção. E aí eu tenho uma pergunta muito parecida com essa. Então, ao invés de eu clicar em mais, eu venho nesse ícone aqui e peço para duplicar. E aí eu tenho, então, agora duas questões iguais, que eu posso alterar. Então, qual foi a primeira letra da história que o menino aprendeu? Então, digamos que eu vou colocar aqui qual foi a segunda letra, por exemplo, né? E múltipla escolha é só uma opção que é correta, e eu posso alterar essa aqui também, tá? Eu posso modificando elas. Então, eu tornei ela obrigatória, de múltipla escolha, que estão as minhas respostas, ok. E assim eu posso adicionando outras questões. Eu posso adicionar também no meu formulário um vídeo, né, que eu posso pesquisar no YouTube. Se tem a história, se eu não me engano, tem um menino que aprendeu
Aqui, o menino que aprendeu a ver da Ruth Rocha. Então, eu vou selecionar e aqui eu tenho o vídeo. E eu vou colocar aqui, assista o vídeo antes de responder as questões. Ah, mas isso aqui era a primeira coisa, então eu vou clicar aqui e vou arrastar depois do nome, então, antes do nome, o vídeo. E aí, aqui eu posso modificar, então, nesta atividade, você vai assistir o vídeo da história para responder as questões. Ok. Então, aqui eu já organizei o meu título, a minha orientação, né? Adicionei o vídeo, pedi o nome e pedi as próximas questões relacionadas com esta história. Né? Eu tenho só as perguntas, eu não tenho respostas, porque ninguém respondeu ainda, não enviei esse formulário para ninguém, mas eu quero editar. Eu vou colocar aqui o título do meu formulário e eu vou editar ele. Então, aqui eu vou personalizar o tema. Eu posso escolher uma imagem e ele me dá uma sugestão de algumas imagens, né, que eu posso estar utilizando, que pode ser relacionado, então pode ser essa aqui com livros. Escolho a cor do tema. Olha, ele vai alterar a barra lá em cima. Cor do plano de fundo. Estilo da fonte, por exemplo. São opções que eu posso estar alterando. Aqui na imagem, eu posso carregar uma imagem do meu computador, que pode ser, por exemplo, uma foto da turma que eu tenha, uma foto do livro, da história, né? Eu posso personalizar, então, esse meu formulário. Então, eu já tenho uma capa, já tenho algumas orientações, digamos que está pronto o meu formulário. Como eu vou enviar ele, tá? Eu clico em enviar, e eu posso enviar por e-mail, ou eu posso vir aqui nesse ícone e ele vai me dar um link de acesso. Eu vou escolher o URL curto para reduzir e vou copiar esse link. Esse é o link que eu vou enviar para os respondentes desse formulário. Eu posso, aqui ele também tem uma opção que é visualizar, e aí eu posso visualizar para ver se está tudo ok, né? Se eu não preciso alterar nada, se é assim mesmo que eu desejo que as pessoas enviem. Ó, aqui ficou a opção, ficou uma questão que não foi preenchida, né? Então, eu vou voltar, vou retornar aqui e vou colocar, vou excluir essa questão que ficou sem preenchimento. Eu não tenho respostas ainda, vou visualizar novamente para ver se está ok. Então, aqui está ok, a minha atividade de leitura, alunos, olha, eu coloquei um arroba aqui não, eu gosto de usar um arroba, então vou alterar aqui. Acho que agora melhorou. Posso mandar para um colega olhar antes, para ver se está ok, né? Antes de enviar esse formulário. Então, eu criei o formulário, eu copiei o link já, eu posso enviar ele para minha turma ou para as pessoas que vão responder. Aqui no mais eu encontro algumas outras informações, né? Eu posso fazer uma cópia desse formulário. Então, digamos que eu tenha duas turmas e eu quero, e aí ele separa as respostas, né? Para não misturar as respostas, eu vou fazer uma cópia e eu crio dois formulários semelhantes, eu posso editar um deles, eu posso adicionar colaboradores, né? Eu posso adicionar um colega de turma, alguém que está trabalhando comigo para criar junto comigo o formulário, né, para que essa pessoa possa editar esse formulário, e aí eu vou colocar aqui o e-mail da pessoa e clico em enviar,
e essa pessoa vai estar recebendo esse formulário. Tá? Olha, eu recebi uma notificação no meu e-mail que eu acabei de receber um convite para estar participando desse formulário aqui, tá? Então, eu vou encontrar esse formulário no meu Google Drive, na pasta de formulários, tá? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como fica as respostas quando a gente recebe um formulário. Então, aqui eu vou pegar uma pasta, essa aqui de formações, essa de avaliação diagnóstica, e aqui vai ter o formulário que vocês responderam na outra formação. Então, eu coloquei uma imagem personalizada, eu coloquei o título, né, coloquei a descrição e coloquei as questões, né, 3 questões. E aí as respostas, elas aparecem para mim de modo reduzido, né, de modo... e aqui eu tenho todas as respostas que foram enviadas. Mas eu consigo gerar, que é uma coisa muito interessante da gente trabalhar, tive 51 respostas, né? Então, se eu clicar aqui nesse ícone verde, ele cria uma planilha do Excel com as respostas e eu posso fazer uma leitura melhor, né, do que foi recebido, né, de quem respondeu, quais são as respostas que eu tive, né, então ali vai ter, eu também consigo ver o dia, a data, né, e a hora que a pessoa respondeu. Então, esse aqui foi o que vocês responderam, as respostas do retorno da atividade da avaliação. Então, é um recurso bem interessante da gente utilizar para pensar várias questões, né? Desde um questionário, uma entrevista, uma consulta, né? Para as famílias, para perguntar como eles estão se organizando, se eles têm tempo para sentar com as crianças ou com a criança em casa para realizar as atividades, como é que eles estão percebendo esse momento, como é que eles entendem isso que está acontecendo agora, ou para pensar atividades para a turma, né, para que a turma responda e eu posso posso trabalhar com as atividades lá no meu Google Drive, criando um Google Documentos e criando ali no Google Documentos a atividade que pode ser impressa e retirada pelas famílias em casa e posso estar enviando o formulário para quem tem acesso à internet desse modo, né, que é um modo que eu tenho de centralizar as respostas, de poder fazer um acompanhamento, de ter um registro mais organizado dessas atividades. Então, o Google Formulários, ele é um bom recurso, ele é um recurso que ele pode ter muitas possibilidades para a gente pensar em fazer uso dele nesse momento, tanto para uma atividade, para uma avaliação, para uma consulta, né? Ele pode ter uma questão só, ele pode ter várias questões, a gente consegue responder do celular, né? A gente consegue enviar o link para um grupo, né, e as pessoas, elas acessam, clicam no celular e podem estar respondendo no próprio celular ou no seu computador. Então, essas foram algumas possibilidades, né, de como usar esse recurso, né, ele é um recurso que tem muitas outras possibilidades que podem ser exploradas, né, outros modos de acrescentar, eu posso acrescentar, além de vídeos, eu posso acrescentar imagens no meu formulário, uma questão, uma fotografia, uma obra de arte, uma figura, algo que eu tenha salvo no meu computador, então essa também é uma opção
que torna mais atrativo, menos cansativo, né? Se eu tenho um público que as crianças têm mais idade, eu posso fazer um questionário, um formulário, uma atividade maior, então eu posso adicionar uma sessão, e quando eu adiciono uma sessão, eu crio mais de uma página, então aqui, sessão 1, então quando eu visualizo, quando eu separo por sessões, então a primeira coisa que o meu leitor tem acesso é a orientação. E aí ele clica em próxima, e aí vem as questões para que ele possa enviar. Então, se é uma atividade maior, eu posso dividir ela em sessões também. Essa é uma opção bem interessante de estar trabalhando. Eu posso adicionar títulos, né? Títulos e descrições, né, entre as questões, isso também ajuda na hora de elaborar ou de pensar uma trilha de aprendizagem. Eu posso criar uma trilha de aprendizagem com as questões, né, inserir a história, inserir o material de estudo e já inserir nessa mesma página, né, que o aluno vai ter acesso, algumas atividades para que eles possam estar enviando ou trabalhando com o material. Né? Eu posso gravar um vídeo dando orientação e inserir esse vídeo aqui também, né? Armazenar esse vídeo no YouTube e compartilhar o link aqui, ok? Eu vou retornar. E vou... não estava apresentando a parte das sessões. Eu só falei, eu vou mostrar aqui as sessões para vocês. Então, retornando aqui, ele já está com a sessão porque eu coloquei... eu vim aqui nesse ícone e adicionei uma sessão e ele dividiu o meu formulário. Então, quando eu acesso ele pela primeira vez, eu tenho acesso, agora vocês conseguem visualizar junto comigo, eu tenho acesso à atividade de leitura, então a orientação, e a próxima página, ela vem com as questões, tá? Eu posso acrescentar, voltar aqui ao questionário onde eu estou editando, e acrescentar imagens, né, que eu tenho salvas no meu computador, por exemplo. Posso pesquisar também, pesquisar por imagens, e acrescentar essas imagens no meu formulário. Inserir uma imagem aqui. Aqui eu tenho uma imagem, vou botar um título para a imagem. História, por exemplo. E eu posso movimentar essa imagem entre as minhas questões, então eu posso pensar uma trilha de aprendizagem onde o aluno vai ter acesso a um vídeo, onde o aluno vai ter acesso a uma imagem, onde o aluno vai ter acesso a uma descrição, a um texto, um fragmento de texto, e intercalar entre esses materiais questões, respostas curtas, respostas objetivas, para interagir com esse material que eu estou disponibilizando ou com essa proposta de aprendizagem. Então, vou encerrar a gravação desse vídeo para a gente poder conhecer um outro recurso no próximo.